graduação em Administração mais Seguros e Previdência. Muito mais que um detalhe no seu currículo. Escola Nacional de Seguros. Inscrições abertas. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Web Seguros TV, um programa da TV Geração Z, que ajuda a disseminar a cultura e o conhecimento dessa indústria apaixonante, que é a indústria de seguros brasileira e internacional, sempre trazendo um formador de opinião, uma celebridade, alguém que queira colaborar com o mercado, com suas sugestões, opiniões, cases, histórias. E hoje eu tenho a honra de receber o Luiz Ferraz, que é da Prevoit, mandatário, está em Portugal, mas representa a Prevoit, a seguradora francesa. Luiz, muito obrigado por ter aceitado nosso convite nessa tua agenda tão apertada. Muito obrigado, Guilherme. É um prazer para mim também estar aqui consigo e dar ao seu vasto auditório, eventualmente, alguns pontos de interesse nesta área tão apaixonante como são os seguros. Sem dúvida. Modesto, Luiz, aqui, porque interesse com certeza há, porque ele tem muitas histórias, informações e sugestões para o nosso mercado. Você aproveita e faz perguntas ao vivo pelo Twitter, @WebSegurosTV, está na telinha de vocês, ou na própria página do Facebook, Facebook.com/WebSegurosTV. Aproveite e faça perguntas. Eu vou passando aqui para o Luiz. Nós estamos ao vivo. Hoje é dia 1º de outubro de 2015, no alto da Avenida Paulista. O programa ao vivo é muito legal, porque a gente não tem que editar nada, o que falou está falado e assim vai. Eu quero, antes de iniciar e apresentar o Luiz, eu gostaria de fazer aqui uma menção, um agradecimento e dar os parabéns para a Sociedade Brasileira de Ciências do Seguro, cienciasdoseguro.org.br. Creio que seja isso. Mas digitou Ciências do Seguro, você vai encontrar. A sociedade realizou hoje pela manhã, aqui em São Paulo, uma palestra internacional, cujo palestrante principal está aqui ao meu lado, é o Luiz Ferraz, que falou sobre seguro de pessoas no mundo, contou um pouquinho da sua experiência da seguradora, e foi aplaudido, foi muito legal o que foi colocado lá, os comentários foram excelentes. Então aqui vai meu abraço ao Fausto, presidente da sociedade, ao Agostinho Gonçalves, o secretário, ao Renato Gonçalves da Movida, que está aqui nos bastidores da TV, vocês não enxergam, eles estão aqui participando, prestigiando, ao Adevaldo Calegari, ao Pedro Barbato, ao Osmar Bertassini, enfim, tanta gente que participou direto e indiretamente da produção desse evento. E a palestra do Luiz foi uma palestra muito bacana. Antes do Luiz esteve lá o Francisco Galiza falando dos números do mercado de seguros. Todo esse material está disponível, vai estar disponível no site da Sociedade Brasileira de Ciências do Seguro, eu acho que é .org, se não for eu corrijo depois aqui no intervalo. Mas enfim, Sociedade Brasileira de Ciências do Seguro. Parabéns para vocês e que a sociedade continue, como sempre, ajudando a disseminar a cultura e o conhecimento do seguro no Brasil e no mundo. Muito bem. O Luiz é mandatário geral da seguradora Prevoit de Portugal, advogado e professor, pós-graduado pela Universidade de Coimbra, no Instituto da Banca, da Bolsa e dos Seguros. Atua no mercado há mais de 35 anos, no mercado de seguros europeu, e está aqui com a gente, indo embora amanhã do Brasil, veio aqui aproveitar o finalzinho dele para falar conosco. Luiz, como eu falei, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, já inicio perguntando como é que você vê hoje o mercado de seguros na Europa, de um modo geral, especialmente França e Portugal, que vocês têm mais contato, Luiz? Bom, na verdade, o mercado de seguros é um mercado em permanente e franca evolução. Na justa medida em que podemos falar também da tecnologia e transportá-la para dentro dos próprios seguros. Nomeadamente, e se calhar numa abordagem mais simples, dizer que toda a informatização do circuito de seguros, toda a informação que chega permanentemente, a sofisticação cada vez maior dos produtos no sentido de dar resposta às pessoas, às famílias, às empresas, exige evidentemente um esforço permanente de toda a gente ligada à área técnica dos seguros. Há que dar aqui uma palavra extremamente importante
ao papel que desempenham as resseguradoras, que são um fator determinante para que as seguradoras se sintam estimuladas a suportar novos riscos, novos desafios. Num parênteses, digo-lhe que se comentava nos anos 60 que se não houvesse seguros o homem não teria ido à Lua, porque evidentemente o risco, o envolvimento, a dimensão de todo aquele investimento exigia que por detrás houvesse uma ou várias seguradoras que pudessem responder por essas circunstâncias. Portanto, do meu ponto de vista, o que está a acontecer na Europa é uma sofisticação a todos os níveis e uma parte que a mim me sensibiliza extremamente é a questão de saber como é que se passam as coisas na área da distribuição. E porque falou na França e porque a empresa tem a sua matriz francesa, valerá provavelmente a pena dizer ao seu auditório que a Prevoar nasceu em 1910 e que ainda hoje é detida por 70% dos descendentes das famílias fundadoras. Até hoje? Até hoje. 70% do capital está nos descendentes dos fundadores. Normalmente os presidentes estão ligados sanguineamente, se quiser, à origem da própria empresa e 30% do seu capital está distribuído pelo pessoal, pelos empregados. Bom. E a Prevoar em França começa a ser uma raridade no sentido da forma como distribui os seus produtos. Porque os seus produtos são distribuídos por uma rede exclusiva. É que, inclusive, eu até aproveitar aqui esse gancho do Luiz, tem perguntas que te dizem justamente isso. O corretor de seguros na Europa, em Portugal, ele é reconhecido, ele é o canal de distribuição? Bem, é um canal extremamente importante de distribuição, particularmente nas áreas não vida, onde o contacto, nomeadamente com as pessoas, com as famílias, com as pequenas e com as médias empresas, passam imperativamente por aí. Quando entramos na dimensão dos grandes riscos, os chamados riscos de engenharia, aí é outro tipo de comercial, muito mais técnico do que comercial, porque para avaliar a construção de um prédio ou de um barco de transporte de carga, aí não é o comercial que se vai ocupar dessas circunstâncias, mas eu diria que em França há uma figura extremamente importante, que é a chamada figura do agente geral. E o agente geral é, na linguagem do Brasil, um corretor pessoa jurídica, que tem um escritório, que recebe os seus clientes, que desenvolve a sua atividade no exterior e que é o elo de ligação entre o cliente e a companhia. É assim que as coisas se passam. No caso particular da Prevoar, com os seus cerca de 600 colaboradores, todos eles com vínculo empregatício com a empresa, em várias cidades da França, não necessariamente as maiores. Nós temos tendência a trabalhar em cidades de média dimensão e não, por exemplo, nas capitais. Por quê, Luís? Porque nós fazemos um processo de abordagem que eu poderei designar de tailor-made. Ou seja, nós gostamos de personalizar as coisas. Aliás, o processo começa até por um estudo personalizado, que é uma forma de, nomeadamente em casa das pessoas, gostamos de ir à casa das pessoas, marcamos um encontro, uma entrevista, porque há opiniões, marido, mulher, enfim, companheiros, pouco importa, que enriquecem este estudo e qual médico que, com as perguntas que faz e com a sintomatologia que identifica, vai criar um diagnóstico o mais próximo possível daquilo que na realidade perturba e preocupa as pessoas, para depois apresentar uma solução na ótica dos seguros, seja na área do risco, que tanto me toca, como na área da poupança e da capitalização, da doença, dos acidentes pessoais. Enfim, temos uma vasta gama de respostas para dar, porque nós somos, insisto, uma companhia de seguros vida a que associamos em ramos gerais apenas a doença e os acidentes pessoais. Então, este profissional que visita a família, esses 600 colaboradores que vocês têm na França, vocês têm no mundo inteiro, não é? Mas na França, especialmente esses que têm vínculo com vocês, não são corretores de seguros, são vendedores, são prepostos.
Exatamente, eles estão preparados pela empresa, recrutados, formados, preparados pela empresa, para desenvolver dentro de um tipo de estruturação que tem a ver com um escritório localizado num determinado local, integram equipas, essas equipas têm os responsáveis intermédios, a que podemos chamar chefes de grupo ou supervisores, que respondem perante um responsável de região, e todo o trabalho é desenvolvido numa ótica de, como dizem os franceses, bouche à oreille. Ou seja, admita, Guilherme, que eu vou visitá-lo para lhe apresentar uma proposta de seguros de vida. E que depois de falar consigo, corram bem as coisas ou não corram, eu vou-lhe pedir que me dê o nome de 3 ou 4 ou 5 pessoas que conheça, relativamente às quais me autorize a ir ter com elas e dizer: eu venho aqui da parte do Guilherme, o que pacifica as pessoas, o elo de confiança é o fator determinante, no sentido de dizer: esta é a minha atividade e agora gostava de falar com o Sr. António, com o Sr. Manuel ou com o Sr. Joaquim, mas por referência. E deste bucha ao rei eu vou construindo o meu património de nomes qualificados para poder continuar a desenvolver a minha atividade. Olha, o Luiz está dando aqui para você, corretor de seguros, uma dica de ouro. É uma dica de ouro, porque certamente, talvez você não se lembre de, ao final da entrevista, o contato pessoal é fundamental, ao final da entrevista, pedir 2 ou 3 indicações, ou seja, você já, lá na palestra, o Luiz falou sobre isso, você já está um passo à frente. Você não tem mais aquele contato frio, que nós chamamos, você já vai com uma carta de referência, no mínimo você será atendido porque existe uma carta de referência. Deixe-me dizer, Guilherme, que se a entrevista não correr bem, então eu, em vez de 2 ou 3 nomes, vou tentar obter mais para compensar o fracasso daquele encontro. Tem uma pergunta que vem de Clécio M. Segues. Um abraço, Clécio M. Segues, veio pelo Twitter, @WebSeguros-TV. Pergunta: como vendemos seus produtos? Como se vendem seus produtos? Bem, os meus produtos vendem-se sempre com a intervenção de um representante da empresa. Para facilitar o nosso entendimento, uma vez que eu já sei que sou sempre apelidado de ter o sotaque, eu é que tenho o sotaque, imagine, a verdade é que vamos chamar aos nossos colaboradores corretores. E vamos chamar aos nossos colaboradores corretores pessoas físicas. Essas pessoas físicas estão integradas em equipas. Elas vêm até nós por 2 processos. Ou porque nos procuram, porque já temos alguma notoriedade em Portugal, ou porque nós recrutamos pessoas que têm que ter uma primeira condição, um perfil para a atividade. E o que é o perfil para a atividade? É tudo aquilo que não seja um misantropo. O misantropo é um sujeito que tem horror à sociedade, não gosta de estar com pessoas, gosta de se isolar, não gosta de ver ninguém. Um comercial é exatamente o oposto. É alguém que gosta de conhecer novas pessoas, cumprimentar pessoas, falar com pessoas, meter conversa no café. É um indivíduo comunicativo. Os mais comunicativos acabam por liderar programas de televisão, como é o seu caso. Mas pronto, não é preciso ir tão longe, não é preciso ir tão longe. Essas pessoas recrutadas são a seguir formadas por nós, do ponto de vista comportamental. O ponto de vista comportamental é fundamental. Um colaborador não pode chegar à casa de uma pessoa e sentar-se na cadeira antes que o senhor da casa lhe diga: faz favor de se sentar. Sim. Quer dizer, há uma relação de sociabilização em todo este processo que tem que ser devidamente acautelada. Quem já tiver o conhecimento é excelente, quem nunca tiver pensado nisso, não se preocupe, porque nós damos essas indicações. Primeiro a pessoa e o seu relacionamento. O comportamental, hoje de manhã você falou nisso, como eu bem reparei. O comportamento. Por outro lado, vamos formar a pessoa do ponto de vista técnico. É preciso conhecer o quê e, sobretudo, o porquê das coisas. Eu lembro-me que, em determinado momento, eu gosto muito de fazer formação. Nem sempre a minha vida me o permite, como deve calcular, cada vez menos. O Brasil é sempre um elixir para mim, porque aqui posso me dedicar exclusivamente a esta situação, mas
nas minhas formações, eu preocupava muito entre o saber saber, o saber teórico e o saber fazer. E levava para os encontros, para as aulas, se quisesse, para as palestras, uma tábua, um prego e um martelo. E eu explicava, no saber saber, como é que se prega um prego numa tábua. E a seguir eu dava a tábua para as pessoas pregarem o prego. E várias vezes o prego saltou da tábua e foi ter ao teto e para aqui e para lá. As pessoas percebiam do ponto de vista teórico como se prega ao prego, mas é preciso depois destreza, agilidade, treino. E o treino faz com que os tais dotados, que eu também estou de acordo consigo, são os predispostos, se a seguir forem desenvolver, porque um predisposto para tocar piano aos 4 anos de ouvido, se não entrar nos estudos do piano, nunca será um pianista. Sem dúvida. Será apenas um auditivo com limitações técnicas. Bom, portanto, neste sentido, a preocupação é que as pessoas saibam explicar porque é que aquilo é assim. Um comercial não é um superficial da venda. Um comercial é um competente da venda que explica o porquê das coisas e acrescenta-lhe, e esta é a diferença em relação ao técnico, uma linguagem, uma compostura, uma forma de persuadir no bom sentido, alguém que diga eu não tinha pensado nisso, mas reconheço efetivamente que aquilo que você me está a dizer me toca. Se eu ontem tivesse morrido, hoje as coisas iam ser diferentes aqui. Vamos lá então ver como é que podemos fazer isso. Quanto eu preciso ter para obter um produto como esse? Exatamente. Olha, o Luiz está dando uma aula, eu vou ter que chamar um intervalo agora. O Luiz está dando uma aula de vendas de seguros de pessoas. Falou de tocar na emoção. O céu é o limite, não é, Luiz? O céu é o limite. Muitas vezes se reclama que o brasileiro não compra o seguro de vida ou de pessoas e tal, porque muitas vezes não é oferecido corretamente. A gente fala muito, Luiz, aqui, é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Nós dizemos lá em Portugal que os seguros de vida não se compram, vendem-se. Pois é o que... É uma atitude diferente. Comprar é o seguro do automóvel que é obrigatório. Esse tem que comprar, queira ou não queira. Os seguros de vida vendem-se e essa é a ação determinante, fator crucial, o que os franceses chamam o talon d'Achille, que é o calcanhar daqueles, é a intervenção do comercial. E o engraçado é que o único risco certo que nós temos é a morte. Então, seria quase que obrigatório ter o seguro de vida para quem tem família, hereditários, beneficiários. Mas a pessoa se preocupa, às vezes, com o seguro do automóvel e não se preocupa com o seguro de vida. Exatamente. Nós vamos voltar aqui. Antes, eu quero só fechar o bloco falando da Escola Nacional de Seguros. Extensão focam em relacionamento com o cliente, Luiz. Visando o aprimoramento da relação empresa-cliente, através de mídias sociais e de estratégias de segmentação e retenção, seguem inscrições abertas em São Paulo para 2 cursos de extensão. O primeiro em mídias sociais, com canal de relacionamento do mercado de seguros, marcado agora para outubro, 20 e 22 de outubro. E já o outro, que é a retenção, fidelização de clientes no mercado de seguros, busca através de estratégias que as empresas do mercado de seguros possam fornecer atendimento especializado e este curso acontece entre 17 e 26 de novembro, justamente o que o Luiz falava aqui de fidelização, de atendimento, de venda. Os cursos são ministrados em São Paulo, um investimento de R$ 380 para o primeiro curso e R$ 650 para o segundo curso. Todas as informações vocês terão no site da escola, que está aí na telinha de vocês, www.funenseg.org.br. Obrigado pelo pessoal da técnica que colocou. Eu tenho tempo só para uma perguntinha rápida, rapidinho, uma resposta rápida. Veio de uma corretora de seguros do Rio de Janeiro, que na verdade é um comentário, @RitaPervem, Rio. Rita, um abraço, Rita. As mulheres corretoras em Portugal são reconhecidas? São extraordinariamente reconhecidas. Devo dizer que nós, na nossa rede comercial, temos seguramente 20% de mulheres na nossa rede comercial e eu acrescento, só se pode comparar o que é comparável. Um homem competente, uma mulher competente. Não basta ser homem ou ser mulher, é preciso ser competente para haver comparação. Mas no tratamento de questões de família, eu devo dizer que uma mulher competente na área dos seguros acrescenta
um valor que um homem mais formal, menos próximo desta relação direta, não consegue. E quando desencadeámos e criámos o nosso seguro Prevoar Solução Mulher, para as doenças que atingem exclusivamente as mulheres e são do seu foro, não há dúvida nenhuma que a relação da realização dos produtos era de maior eficácia, até permitia um diálogo muito mais próximo entre duas pessoas que efetivamente são potencialmente sujeitas a um problema desse tipo, muito reconhecidas. Rita, está aí, aliás no mundo inteiro, né? O mundo das mulheres. Falando em mulheres, vai aqui um abraço para a Carmen, que está com vocês, desculpa, a Maria do Carmo. Maria do Carmo, um abraço, que está aqui conosco, também participou da palestra, falando de coaching, falando de equipe, de liderança, de formação, de treinamento dos seus funcionários e corretores. Foi uma palestra muito legal que ela proferiu hoje de manhã. E estava contando, então, como é que o corretor passa a ser um consultor, vendas consultivas e não vendas por vender, né? Analisar a necessidade do seu cliente. É isso, Luiz? Exatamente. Aliás, há pouco ocorreu-me e depois, enfim, passou-me dizer que a atividade do corretor, efetivamente, mede-se pela quantidade de entrevistas que ele é capaz de estabelecer. Vamos admitir o chamado planeamento hebdomadário ou semanal, em que o corretor tem determinadas noções que ele conhece porque se conhece. É o nós sete y dos latinos, não é? Conhece-te a ti próprio. E a questão é esta: se eu tenho os tais nomes qualificados, eu esclareço, são pessoas que, do meu ponto de vista, precisam de um seguro e são pessoas que, pelo meu conhecimento, a tal referência, têm capacidade económica para o pagar. Bom, como infelizmente não fazemos filantropia, estamos na área do negócio, as coisas têm que ser compradas e pagas, quer dizer, há aqui uma relação de business evidente em todo este processo. Independentemente disso, é importante que estes nomes qualificados que eu tenho me permitam o contacto com as pessoas. Bem, eu sirvo-me do exemplo da cidade de São Paulo, de que eu tanto gosto, já há 9 ou 10 anos, sou quase um paulistano, se me deixarem usufruir da cidadania. Com muito prazer. Muito obrigado. E isto vai no sentido de dizer que eu não posso andar a percorrer a cidade, não é? Porque numa manhã eu esgoto-me de cansaço e não tenho garantia nenhuma de ir à procura de uma pessoa que lá não está, que saiu, que se foi embora. O melhor processo é o telefone, obviamente. Bom, e se eu marcar a minha entrevista, quando eu saio e vou ao encontro dessa pessoa, por princípio, estará lá, ou delicadamente dir-me-á, olha que temos que alterar este encontro. Bom, o que eu sei também é que, do tipo de mercado socioeconómico que eu estou a tratar, eu preciso de fazer um determinado número de entrevistas para ter um negócio. As coisas não acontecem numa relação de 1 para 1. Luiz, é mais ou menos como o método, me corrija, do funil de vendas, do Miller-Heim. Você precisa ter na boca muitas prospecções para ir afunilando e conseguindo resultado. Enchendo a boca do funil de entrevistas. Exatamente. Isso é quase um modelo cibernético em que entra de um lado uma grande quantidade e do outro lado sai uma quantidade muito mais fina. A relação entre os inputs e os outputs, se quiser. E o corretor erra, muitas vezes, não é uma crítica, mas é uma crítica construtiva, no nosso modo de ver, que ele faz entrevista, conhece as necessidades, o americano chama muito de financial needs, né? Não fechou o negócio naquele momento, ele abandona o processo, descarta e esquece aquele contato. Aquele contato precisa ser reaquecido. Exatamente. Bom, se eu então entendo que preciso de fazer 5 entrevistas para fazer um seguro, e se eu quero fazer 3 seguros numa semana, eu tenho que ter 15 entrevistas marcadas. Não há milagre, não há segredo, não há nada escondido. A situação é esta. E nós medimos o potencial dos nossos colaboradores pelo número de entrevistas que eles são capazes de marcar para cada nova semana. E sabemos, porque os conhecemos e conhecemos os rácios com que trabalham, que eles vão fazer uma determinada quantidade de seguros em função das entrevistas que marcaram. Claro. E se não marcarem entrevistas, não fazem seguros. E se não fazem seguros, não são remunerados. E entramos aqui numa espiral negativa que é depois muito complicada. Relativamente ao cliente,
o Guilherme falou, não sei se intencionalmente, se en passant, apenas à vol d'oiseau, no cliente fechar ou não fechar. Bem, isso são as técnicas, de facto. E nós insistimos muito também para que a técnica de fecho do negócio deve ser usada em todas as entrevistas. Isto é, quando o cliente, durante uma entrevista, põe poucas perguntas, não tem objeções, abana com a cabeça, dizendo um pretenso que sim... É um mau sinal. É um péssimo sinal. É um péssimo sinal. E então ele tem que ser estimulado. Entre as tais perguntas abertas, as tais perguntas fechadas, é nas fechadas, que só têm como resposta sim ou não e porquê. Já agora. Bom. E o comercial tem que estimular, na técnica de fecho, a realização do contrato. Como? Ouça, ouviu bem o que eu lhe disse, entendeu o que eu lhe disse, percebeu a relação custo-benefício, as garantias que obtém, o preço que tem que pagar. São apontamentos necessários. E eu digo, está aqui a proposta. Vamos preencher? Eu não posso deixar para as calendas gregas a decisão do senhor. Porquê? Porque o senhor vai refletir e diz, mais um custo. Alguém lhe vai dizer, mas houve outra companhia, talvez tenham uma solução. Bom, vai-me criar uma dificuldade e eu, à segunda volta, quando vier, a minha probabilidade de não fechar o negócio é muito maior do que tentar fechá-lo logo na primeira entrevista. Por outro lado, eu fico livre para ir à procura de novos clientes e não tenho que andar a voltar atrás para resolver nós que eu deixei por desatar, como lá se diz na minha terra. Isso é uma aula de... Esse é um método, uma aula. Seria o método Prévoit? O que é o método Prévoit? O método Prévoit é apenas a compilação de um conjunto de coisas que devem ser feitas para que não haja esquecimentos. O método Prévoit começa por a identificação dos nomes. As pessoas têm que encontrar nomes, referências. Ponto. Fundamental. Quem não for capaz não pode ser corretor de seguros de vida. Tem que ser incapaz de encontrar nomes. Bom, a partir daí, estabelecer os contactos. Isto são coisas que a pessoa tem que fazer ela. Não pode andar sempre de mãozinha dada, porque senão não funciona. Mas a partir daqui, a abordagem ao cliente, essa pode ser e deve ser apoiada pela empresa. Bom, para que não haja esquecimentos fundamentais, a empresa tem um documento que se chama Estudo Personalizado. E o comercial está junto de uma pessoa a encetar um diálogo e sabe, porque passa aos olhos, que há um conjunto de perguntas que ele não pode deixar de fazer, porque elas são fundamentais. Bom, e portanto é um orientador. Na justa medida em que vai tomando nota de um ponto deste, daquele e daquele outro, é capaz de rapidamente fazer aquilo que se chama reformular e dizer, ora vamos lá ver se eu entendi bem o que o senhor me disse. O senhor é casado, tem 2 filhos menores, o senhor está a pagar a sua casa, o automóvel também está num processo de pagamento, o senhor tem aqui uma série de preocupações. E para a sua família? Porque os seus bens materiais, eu já percebi que estão todos cobertos pelo seguro. Então, e as pessoas da casa? Vou abrir um parênteses para lhe dizer. Sabia que no século XVIII, quando se quiseram lançar os seguros de vida, nomeadamente em França, através de um ministro importante, que foi o Colbert, que criou imensos seguros na área marítima, na área comercial, e os seguros de vida eram proibidos pela Igreja. Sim, porque o ser humano não era considerado um objeto segurável. A vida não tem preço. Os gregorianos lá atrás, como se pode atribuir um valor. Bom, é evidente que tudo isto evoluiu, felizmente. Nós não cobrimos nenhum valor da vida humana, nós cobrimos o valor das obrigações que militam à volta de uma pessoa, de uma família ou de um empresário. Na sua ausência. Na sua ausência. E a sua ausência pode não ser exclusivamente a ausência de morte, triste, tenebroso. Não. A perda da capacidade de trabalho
o indivíduo continua vivo, as obrigações continuam à sua volta e os credores continuam a ser pagos. E inválido para o trabalho. Disse tudo. A invalidez laboral é a invalidez funcional. Olha, tem Exatamente. tanta pergunta chegando aqui, porque realmente a gente percebe que não há mistério. É arregaçar as mangas e prospectar, ligar. Hoje em dia as pessoas fogem das outras, não querem sequer pegar um telefone e ligar, quanto mais marcar uma entrevista. Exatamente. Exatamente. Tem uma pergunta aqui de Segues Família MT Mato Grosso, um abraço Segues Família. Previdência privada, por que o corretor não vende? Obrigado, Segues Família. Não sei se você está se referindo ao Brasil ou a Portugal, mas vamos falar da previdência complementar lá. O corretor vende a previdência, trabalha com produtos por sobrevivência? Bem, no mercado português, a previdência, portanto, a capitalização, o construir um pecúlio para mais tarde utilizar, tem uma intervenção dos bancos numa relação banca-assurance, se quiser, de 80% da produção total. Portanto, se quiser, os corretores, sim, intervêm em 20% que sobra do nicho de mercado. E intervêm, sobretudo, numa ótica de satisfação dos seus clientes, que já o são na área do vida, da morte, da invalidez, da incapacidade, da doença, mas que também querem, evidentemente, colocar algum dinheiro numa ótica de financeira, de crescimento e de rentabilidade. Nós, na Prevoar, temos uma relação de produção que aposta e aponta em 80% de risco, morte, invalidez, incapacidade, e 20%, então, na área da previdência e dos produtos financeiros. Nem o corretor é particularmente bem remunerado na área dos produtos financeiros, da previdência, nem a seguradora encontra grandes margens de resultado e de ganho, porque, entendamos-nos, o dinheiro não é nosso, é das pessoas. E, portanto, um dia ou outro, elas virão buscá-lo. E, além disso, concordo plenamente com o Luiz, também existe a questão do conhecimento da área financeira, que muitas vezes o corretor não tem, que o banco tem mais do que o corretor. Por outro lado, o banco, salvo maior engano da minha parte, não tem o conhecimento na área de seguros e tem o conhecimento na área financeira. Aqui no Brasil é assim. É assim em todo lado. O banco tem um grande conhecimento na área do curto prazo até ao médio prazo. Para o médio prazo e longo prazo, as seguradoras têm mais conhecimento do que o banco. E porquê? Porque na sua própria gênese, ou se quiser, no seu código genético, a ideia é ser um investidor conservador. Conservador aqui não quer dizer antiquado. Conservador aqui quer dizer que não vai à procura de produtos que possam propor grandes rentabilidades. Com riscos maiores. Com riscos maiores. Veja-se o que aconteceu com os produtos alavancados nos Estados Unidos em 2008, que ditou, pela bolha imobiliária, uma crise que tocou todos os países, toda a Europa, e que ainda hoje, de uma maneira ou de outra, estamos a pagar o reequilíbrio de tudo isso. Com certeza. Nós estamos chegando ao final do programa. Algumas perguntas eu disse que eu passaria para o Luiz. Eu gostaria que ele contasse aqui, também é assunto de internauta, sobre a aquisição da Movida Seguros, se puder falar para o nosso mercado. Antes, eu gostaria de falar com você sobre a Fox Audit. A Fox é uma empresa que está há 20 anos no mercado, está aí o logo da Fox, trabalhando em parceria com o mercado, com seguradoras, nas regulações e auditorias de sinistros, envolvendo as carteiras de transporte nacional e internacional, que são o carro-chefe da empresa. Objetivam, primeiramente, a recuperação da carga, bem como a apuração de possíveis envolvimentos dos motoristas, transportadora e até mesmo segurados na ocorrência da subtração de cargas. O Grupo Fox atua também no atendimento de sinistro de diversos ramos, como os elementares, vida e acidentes pessoais. Acesse hoje mesmo o site www, está aí na telinha de vocês, obrigado pessoal, foxaudit.com.br. Como foi, Luiz, a aquisição da Movida Corretora de Seguros? Eu não lhe chamaria aquisição, na justa medida em que eu diria que houve uma concentração entre a Prevoar e a Movida, por acordo expresso de duas vontades,
foi uma junção na sequência lógica de um primeiro trabalho que realizámos junto da Porto Seguro, exatamente no sentido da Prevoar poder testar no Brasil se o seu método de vendas era viável no Brasil. Bom, eu antecipo a conclusão e digo sim, o método de vendas é viável no Brasil. Depois de fazermos esta junção com a Movida, bom, a Prevoar decidiu deixar de estar fisicamente no Brasil porque obteve as indicações necessárias para um dia, se quiser, se implantar cá como uma seguradora, e a Movida ficou reforçada, particularmente com um grande capital de experiência, adquirida durante este processo de 9 anos, e hoje a Movida, que é também uma plataforma que efetivamente apoia uma série de corretores no desenvolvimento da sua atividade, tem uma riqueza, tem uma experiência, tem um saber fazer, um know-how, que representa uma grande mais-valia no mercado brasileiro de seguros e particularmente aqui na zona de São Paulo. A marca Movida é uma empresa do Grupo Prevoar, mantém? A marca Movida, empresa do Grupo Prevoar, não mantém, porque a Prevoar não está juridicamente neste momento, mas está do ponto de vista afetivo. Eu fui convidado e aceitei espontaneamente ser o consultor internacional da Movida, aliás, por recomendação também da minha presidente em Paris, que disse, faz favor de continuar a desenvolver esse trabalho, o que para mim me dá um prazer. Pois que bacana. Como é o nome da presidente em Paris? O nome da presidente em Paris é Patrícia Lacoste. Patrícia Lacoste. Olha, o Luiz esteve aqui no Brasil com a agenda tomadíssima. Hoje, ao vivo aqui, quinta-feira, finalzinho da sua estada, ele vai se dar o direito de passar a noite conhecendo porque ele conhece muito, né? Mas passeando lá nos lados maravilhosos da Vila Madalena para curtir lá seu drink, sua musiquinha, relaxar, porque hoje foi um dia muito puxado e o Luiz já se comprometeu, quando estiver conosco novamente, estar aqui prestando esse serviço maravilhoso, dando essas dicas de ouro para vocês e falando um pouquinho do mercado de seguros brasileiro. Eu peço ao Luiz que faça, então, um comentário final, o que você quiser, e o contato dele já apareceu aí para quem quiser mandar perguntas ou sugestões para o Luiz, está aí, luiz.ferraz@prevoar.pt. Luiz, foi uma honra recebê-lo, muito obrigado e até a próxima. Fique à vontade. Auditório de uma área que é a área da minha atividade também, portanto, estamos uns com os outros. Se algum contributo eu pude dar para que vejam a atividade com menos dificuldades, porque ela tem pouco de facilidades, mas há que, todos os dias, criar um autoestímulo, a autoconfiança e as dificuldades hão de ser vencidas. Se tivermos que ser bandeirantes, sejamos bandeirantes, todos nós. Um abraço para todos, até uma próxima vez. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado você, web espectador. Obrigado, TV Geração Z. E até quinta-feira que vem com mais um programa Web Seguros TV. Até.